O universo não é apenas mais estranho do que supomos, é mais estranho do que podemos supor. Sir Arthur Eddington, astrônomo inglês, 1882-1944. É a maior onda de OVNIs na Pensilvânia nos últimos 35 anos. O que acontece no condado de Bucks? Uma total desordem. Se fosse um avião, teria despencado no chão. Queremos aquela imagem surpreendente que vai mostrar. Olha, conseguimos, eles estão aqui. O que ele viu foi um fenômeno muito incomum. Se pudermos confirmar a história, o que temos é um objeto não identificado naquele espaço aéreo. Os OVNIs existem. O que não sabemos é o que eles são. A Rede Mútua de Pesquisas Ufológicas, ou MUFON, observa os céus e investiga as aparições assim que ocorrem. Seus pesquisadores usam ferramentas da ciência, da psicologia e da lei para se aproximar ao máximo da verdade. Não há dúvida que existam objetos voadores não identificados. Apenas a sua identidade permanece um mistério. O mistério dos OVNIs sobre a Terra. Arquivo MUFON. Eu tô emocionada. Emocionada porque eles estão chegando, emocionada porque eles estão na porta dos fundos. Eu estou ansiosa para saber no que vai dar a combinação disso tudo. E para mim é uma coisa que está na vanguarda de um enorme avanço. Surto de aparições no condado de Bucks, verão de 2008. Quando falamos em flaps, estamos nos referindo a um surto de aparições ou à ocorrência de várias delas num período relativamente curto, numa determinada área geográfica. A maioria das aparições de OVNIs é vista por indivíduos. Os OVNIs aparecem e somem. De vez em quando acontece uma aparição para uma massa. Em 1997 apareceram as luzes sobre Fênix. Elas foram vistas por 10 mil pessoas, inclusive o governador do Arizona. Mas os flaps são raros porque podem durar dias e às vezes meses. Até que um dia para de repente do mesmo jeito que começou e ninguém sabe por quê. Por isso a gente tem que aproveitar e tentar investigar o mais rápido possível. Pensilvânia. No verão de 2008, a Pensilvânia foi palco de uma onda de aparições. É a maior onda de OVNIs na Pensilvânia nos últimos 35 anos. Normalmente acontecem de 8 a 10 aparições por mês. Em julho, recebemos 63 relatos. Foram mais 25 em agosto e 32 em setembro. Por que todas essas aparições na Pensilvânia de repente? Alguma coisa está acontecendo. Apesar das datas e horários serem diferentes, as descrições dos objetos eram bastante comuns. A atividade que estamos investigando agora é cerca de 7 vezes maior do que o normal. Reunimos as informações e mapeamos todas as aparições. Muitas pessoas descreveram objetos variados e é interessante observar que esses objetos podem ter formato cilíndrico, esférico ou mesmo de um bumerangue. O objeto era uma bola de luz branca. Corri e peguei meus binóculos para a astronomia e foquei diretamente no filho da mãe. Não havia qualquer característica estrutural. Era uma bola de pura luz branca. Eu sou investigador da MUFON há apenas 4 meses. Vim tentar descobrir o que é que está acontecendo lá. Tinha um formato de bola e era... Multicolorida? As cores mais fortes predominantes eram o azul e o laranja. Eu estava sentado na varanda, olhei para o alto e vi quando se aproximou. Era uma linda esfera azul. O azul era lindo, nunca vou me esquecer daquela cor. Parecia uma bola de basquete, mas com uma luz interna para mostrar aquele azul. Está me entendendo? Pegue um bumerangue e põe uma bola de rugby no meio. Tinha luzes vermelhas na frente. Analisando os objetos, segundo os relatos, as descrições são variadas. Mas é um grupo grande de pessoas contando uma história muito convincente e muito verossímil. O que você diria se soubesse que outras 4 pessoas contaram que também viram uma aparição naquela noite? Que eu não sou louco.
80%, talvez 90% dessas aparições, na realidade, são objetos identificados. Mas sempre há os inesperados 5, 10% sem explicação. E esses são os que eu quero. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é o motivo? Por que é que esta pessoa está relatando que viu a aparição? Eu percebi que era um objeto sólido, não tinha a forma de avião. Eu nunca vi um avião com aquela aparência. Não fazia barulho e se movia bem devagar. Se fosse um avião, teria despencado no chão. Enquanto Cliff contava a história dele, eu pensava, aqui está um cidadão comum. Um aposentado que acorda no meio da noite e vê uma coisa que ele não entende. Na segunda semana de investigação, os relatos sobre as aparições continuam. Creio que o fato de termos mais de 50 testemunhas que não se conhecem, não sabem umas das outras, diz algo sobre esta investigação. É sinal de que alguma coisa real aconteceu, de que essas pessoas viram algo que não conseguem explicar e que para elas não parecia natural. Eu vi 4 objetos vindo, redondos, bolas luminosas. Olhamos para cima e eles estavam lá. 2 deles pareciam estar parados. Eles faziam esse tipo de som? Esse é um caça-10 normal, voando baixo. Normalmente eles não passam assim tão perto como esse passou. Mas e o som do OVNI? Era parecido com esse? Bom, não havia som nenhum naquele isso dia. É fora do comum. E o que você sentiu? Ficou com medo? Agitada? Não. Eu fiquei um pouco inquieta porque eram totalmente silenciosos. E isso me chamou muito a atenção. Não havia nenhum tipo de som. Ela descreveu os 4 objetos exatamente como o marido. Foi uma descrição muito convincente, verossímil. Conversando com essas pessoas, fiquei convencido de que elas viram o que disseram que viram. Nós moramos a 5 minutos da base aérea. E eu aprendi a identificar todo tipo de aeronave militar. F-14, F-18, A-10, todos esses tipos. E na hora eu vi que não dava para identificar aquela coisa como sendo um avião comercial ou um avião militar. Era uma coisa totalmente diferente. Poderia ser nosso? Só se tivermos naves que são bolas de rugby azuis. Estou vendo que aqui há uma história maior. São muitas pessoas, todas elas com bons antecedentes. Elas estão contando o que viram, mas não têm nenhuma prova. A senhora, em algum momento, pensou em desviar os olhos e pegar uma câmera? Olha... Sabe que isso não me ocorreu porque eu fiquei com os olhos grudados. A senhora fiquei hipnotizada, com o olhar grudado e não consegui desviar os meus olhos daquilo. Olha, o que eu gostaria mesmo que acontecesse é que outra pessoa tivesse visto e filmado. Na terceira semana de investigação, uma nova testemunha relata várias aparições, com provas. Eu achei que fosse um helicóptero, mas não estava fazendo barulho e não tinha apenas uma luz. Havia 3 luzes que estavam bem na superfície do objeto. Era meio triangular, parecia um bumerangue. Tudo bem. Isso foi em abril. Eu estou trabalhando com 60 casos no momento. O caso da Denise é o mais interessante de todos, em parte porque foram várias aparições e ela tem um relatório onde constam as datas específicas e o tempo de duração. Em maio, a mesma coisa. O cachorro me acordou e assim que saí pela porta dos fundos, o objeto estava bem na direção daquela árvore. Na vez seguinte, acho que foi em junho, estava exatamente no mesmo lugar outra vez. Parece que está sempre nesses 2 pontos quando eu saio. Eu vi no seu relatório que você mencionou um cone de luz que voltou. Isso mesmo. Eu vi um brilho que estava descendo do objeto para esta árvore e também para aquela. Parecia purpurina. E achei aquilo muito estranho. E pensei, eu não vou contar isso para ninguém. E logo depois eu vi a purpurina saindo da árvore e voltando para a nave. Ela nos contou o episódio de um chuvisco metálico que desceu até o seu quintal. Achei aquilo um pouco difícil de acreditar. Mas pesquisando, encontramos um caso de 1999 no México relatando exatamente a mesma coisa. Era prateado, brilhava e esta árvore ficou cheia. Parecia quase uma iluminação de Natal. Um pouquinho aqui nas folhas externas. Tenho um contador Geiger portátil e resolvi procurar traços do material.
Quando coloquei nos galhos mais internos da árvore, não obtive nenhuma leitura. Mas na parte externa, no perímetro, nas folhas superiores, ele começou a dar sinais. Eu pensei, uau, isso é uma prova que podemos usar. Cada caso é um processo, passamos por todo o processo investigativo. Colhemos amostras do solo, colhemos amostras da vegetação, depois juntamos as peças do quebra-cabeças para ver o que aconteceu. Vamos registrar o resumo do caso, a data e o local, vamos enviar para análise e ver se há alguma coisa que não é deste mundo. Os testes levam 3 semanas. Isso levou o caso a outro patamar, a um outro nível de avaliação. E então soubemos que a Denise tinha imagens. Ela tirou fotos. 20 de abril de 2008. 7 de julho de 2008. 16 de julho de 2008. O caso de Denise se tornou muito importante. Condado de Bucks, Pensilvânia. Várias aparições de OVNIs. Eu olhei para o alto e vi se aproximar. Era uma linda esfera azul. Estávamos bem aqui e ele estava voando para lá. Não tinha uma luz, eram 3 luzes que ficavam na superfície. A investigação de Denise era algo pelo que realmente torcíamos, porque havia muitas evidências mostrando que algo de fato havia acontecido. Oi, Denise. Oi, como vai? Tudo bem. Este é o Tim e Olá, esse é o Mark. prazer. Os investigadores da MUFON analisam as fotografias tiradas por Denise e reproduzem a aparição. Queremos criar uma representação artística. Vamos fazer isso juntos. Queremos que fique o mais parecido possível com o que você viu. Eu não tenho bem certeza do que era, mas era uma coisa muito bonita. Era triangular ou... Era. Tinha o formato de um bumerangue. Pegue um bumerangue e coloque uma bola de rugby no meio. E tinha luzes vermelhas na frente. Eram luzes vermelhas saltadas. Pulsantes, assim. Você falou que eram 4 luzes Isso rosadas. Mesmo. Eu vi isto no céu com uma luz cor-de-rosa tremeluzindo. Na primeira vez, eu vi sobre aquela casa, acima do telhado. Disse que numa dessas noites ele soltou uma espécie de substância que desceu. Era como purpurina e entrou nesta árvore. Agora a meta é fazer uma nave e colocar onde ela viu, recriando a aparição no local onde aconteceu. Fotografias de Denise. Quando se trata de fotos, queremos aquela imagem surpreendente que vai mostrar. Olha, nós conseguimos, eles estão aqui. Isso foi em maio. O que você viu a olho nu? Pareciam 3 faróis de carro gigantes. 3 faróis. 3 faróis gigantes. Geralmente é o que eu vejo primeiro. Eles apresentavam algum tipo de configuração de que você se lembra? Não. Era apenas um objeto redondo. A parte arredondada tinha os 3 faróis gigantes. Parecia a superfície plana de um objeto. Olhando as fotos que ela tirou, o que não entendi é que ela disse que viu um triângulo com 3 luzes de cores diferentes, mas me mostrou a foto de algo que parecia uma bola de golfe. Essa discrepância precisa ser esclarecida. Essa primeira é a de 20 de abril de 2008. Onde você tirou essa foto? Pegue a sua câmera e vamos até o local para dar uma olhada. Claro. Pedi a Denise para me mostrar como ela tirou as fotos. Eu queria que ela usasse a mesma câmera. Estava acima desta árvore. Eu mirei assim para cima. Mark disse que ela segurou a câmera com o braço esticado. Creio que o que ela fez foi apontar a câmera na direção do objeto e bater as fotos, como a gente faz no evento, tirando fotos acima da multidão. Você pensa que está fotografando o que está acontecendo, mas na realidade não sabe. Ela pode ter pensado que fotografou fora de foco o que estava vendo, mas pode nem ter enquadrado o objeto. Passei um bom tempo ontem à noite examinando as imagens. Nesta foto que ela nos deu, percebi claramente, aqui olha, esta bola em azul forte. E achei interessante examinar. Para ver mais de perto, aproximei mais e clareei a imagem para olhar o objeto. E dentro dele, eu vi arcos. O que se pode perceber completando esses arcos é que é um objeto brilhante que por pouco ficou fora do quadro bem aqui. Talvez seja o que ela quis mostrar, talvez seja o nosso objeto. Talvez seja a coisa mais legal do mundo. Mas está aqui, não ali. E esse pode ser o objeto que ela queria fotografar e pode ser muito interessante. Mas ela não conseguiu.
Acredito que esta pessoa fotografou alguma coisa genuinamente intrigante e interessante. Mas, por enquanto, tenho que analisar melhor, porque são várias fotos. Por enquanto, eu não consegui ver nada inexplicável. Por enquanto. Enquanto analisa as fotos de Denise, a MUFON recebe uma ligação de Cliff Thomas. O objeto voltará. O senhor pode mostrar onde aconteceu a segunda aparição? Posso. Querem me acompanhar? Foi lá fora. Pronto, aqui estamos nós. Estava bem ali entre os dois pinheiros. E eu percebi que era um objeto sólido. Acho que uma das testemunhas mais convincentes até agora foi o Cliff. Não existe motivo para um aposentado que teve uma vida boa, uma empresa sólida, inventar essa história. Foi mais ou menos aqui que aconteceu. Certo. Nós viemos aqui fora e estava escuro. Foi por volta das 4 da manhã e ainda estava bem escuro. E quando chegamos aqui, ele estava mais ou menos ali. Houve uma espécie de relâmpago e quando essa luz brilhou, eu vi o objeto inteiro. Mas não foi o que eu esperava, porque quando vi o objeto antes, ele parecia um hexágono escuro, sólido. Acho que se pode dizer assim. Desta vez a luz atravessou aberturas no objeto e ele se dividiu em 6 partes iguais, partes que eram triangulares. Ele viu a nave e, como viu a luz atravessando as emendas, percebeu que eram 6 objetos conectados. A descrição que ele fez foi uma das melhores. De que tamanho você diria que era? Na largura, pelo menos daqui até onde começam as árvores. E provavelmente ainda mais comprido, porque ele parecia alongado. Ele calcula que o objeto tinha mais de 100 metros. Era uma nave enorme, do tamanho de um campo de beisebol ou futebol, voando sobre a casa dele. Eu fiquei um pouco perturbado por ter visto o que eu vi, porque eu não esperava. Não imaginei que o relâmpago fosse iluminar o objeto daquele jeito e eu acabei ficando um pouco contrariado. O senhor ficou preocupado porque foi a segunda aparição sob a sua casa? Fiquei. Eu quero uma vida normal. Eu não quero ver mais nada. Ele ficou um pouco assustado e está preocupado. Por que isso continua acontecendo nesta vizinhança? Por que foi ele quem viu as aparições? Cliff e Denise viram aparições mais de uma vez, e isso é estimulante porque não foram fatos isolados. No decorrer das investigações, o número de testemunhas aumenta gradualmente. Houve vários relatos sobre aparições e a imprensa começou a noticiar. Os jornais de início foram bastante positivos e objetivos. Alguns dias depois, alguém sugeriu que as aparições seriam lanternas chinesas que foram acesas por volta do feriado de 4 de julho. Parece que a mídia quer ridicularizar e encontrar alguma explicação. É por isso que as pessoas não contam mais nada, achando que se disserem alguma coisa, vão ser taxadas de malucas. Eu acho que você tem que passar pela experiência para acreditar. O que eu vi eram aeronaves militares ultra-secretas ou objetos voadores não identificados. Não era nada desse planeta. Eles foram categóricos de que essa não era a explicação. E então, nossa primeira ideia foi reconstituir, recriar o fato. Nas proximidades de onde as pessoas viram as aparições, reunimos várias testemunhas e fizemos uma experiência só para mostrar... Olha, não foi isso o que aconteceu. Vamos fazer uma reconstituição. Vamos acender e colocar as lanternas no céu numa espécie de formação. E vamos perguntar às testemunhas aqui se foi isso que elas viram. Todas têm que ser acesas ao mesmo tempo? Sim, vamos acender todas ao mesmo tempo. Dá para sentir o calor aumentando. Aqui já está bem quente. É. A lanterna é muito simples. É. Atenção. Preparados? Claro. Estão prontos? Acha que eles vão subir? Acho que sim. O meu está voando torto. Que horrível. O que esse está fazendo? Olha só aquele lá. Foi isso que vocês viram? Quem acha que foi isso, levante a mão. É óbvio. Pois é. Exemplo de democracia. Foi totalmente diferente. As lanternas só deslizaram e foi meio sem graça.
como uma vela no céu. Só isso? É. Se alguém juntasse várias lanternas, não ficaria De jeito parecido? Não, o que eu vi estava sozinho. O que nós vimos se movia separadamente. Eles subiram informações estranhas, com desenhos bem diferentes. Eu não acho realmente que seja isso que as pessoas viram, as lanternas chinesas, como a mídia afirmou. Os céticos dizem, OVNIs não existem, são fogos de artifício. Eles dizem que são balões meteorológicos, lanternas chinesas, tudo falso. Isso, na realidade, é um insulto. É uma explicação tão idiota que ofende. Na zona rural do condado de Bucks, na Pensilvânia, várias testemunhas relatam aparições de OVNIs na primavera e verão de 2008. Ele chegou perto da minha casa, ficou vermelho rapidamente e... bem, então desapareceu. Estava voando em grande velocidade e se movia de lado. Foi bem ali. Aparições em massa como essas são raras. Este é um caso tão bom. Temos tantas testemunhas e provas materiais que chamei James Carrion, nosso diretor internacional, para convocar nossa equipe STAR, porque eu não queria deixar passar nada. A equipe STAR é um grupo de elite entre os investigadores da MUFON que pode ser convocado a qualquer momento mediante uma ocorrência importante envolvendo OVNIs. Vamos ver o vídeo de que eu falei. Esse caso é realmente incrível. São várias aparições. Os casos que têm qualquer tipo de evidência material são os que vamos investigar primeiro. Não estamos aqui para assumir a investigação. Viemos ajudar e fornecer apoio técnico e a nossa experiência. Quando membros da equipe STAR comparecem ao local, isso por si só já é um grande indicador de uma coisa um pouco diferente de um simples surto de aparições. A equipe STAR começa com Denise. Denise, quando você viu as luzes descendo, elas chegaram a uma certa altura e depois foram sugadas de volta? Ou alguma delas chegou ao chão e depois foi sugada? Não. Nenhuma delas chegou até o chão. Elas desceram simultaneamente e pareciam luzes de Natal. Parecia que era Natal e elas estavam todas brilhando. Já conhecíamos a história da Denise. Ela viu várias vezes o mesmo objeto. Era purpurina descendo do objeto para esta árvore. Eles estavam acima desta árvore. Eu sabia que ela havia tirado algumas fotos, já havíamos visto as fotos, mas não conseguimos entender por que ela viu o objeto 5 vezes e não conseguiu uma foto nítida. Você disse que era uma nave enorme. Imagine que você está olhando e mostre com os dedos de que tamanho seria o objeto na tela da câmera. Era bem grande. Mas nas suas fotos não aparece nada assim tão grande. E é isso que nós estamos estranhando. Eu estou tentando entender como você olhou pela câmera e viu um objeto pela tela que era bastante grande, mas que não aparece no filme. Nós não vemos esse objeto nas fotos. Vocês viram todas as fotos? Vimos. Você teve tempo de colocar os óculos? Não, eu não tive tempo de pôr os Certo. óculos. Então você bateu Porque a eu foto... não sabia se ele iria embora e eu não quis entrar em casa e correr o risco de perdê-lo, mas Tudo eu não bem. estava de óculos. Por que você acha que não o viu mais? Olha, na realidade, eu não sei, mas eu espero que eles apareçam para mais alguém que também não acredite. Mas eu não faço a mínima ideia. E antes você não acreditava? De jeito nenhum. E agora? Agora eu acredito. Denise assiste a animação de suas descrições feita pela MUFON. Ficou bem legal. Denise, isso se parece com o objeto que você viu? Parece. Só que ele era mais lento. Ele se mexia de um jeito mais irregular. O que você quer dizer com irregular? Quando atravessava o céu, ele parecia que ia alternando. Você está querendo dizer que na nossa ilustração a trajetória está muito suave. Isso. Seria mais um zigue-zague? É. Agora vamos ver o chuvisco de luz. Quero só ver. Ficou muito legal. Parece Natal. Minha nossa. O visual era assim? Era, só que gotejava mais, mas fora isso, era assim mesmo. E então elas foram puxadas e subiram assim? É, assim mesmo. Eu não acredito que alguém conseguiu reproduzir o que eu vi. Parece que vocês estavam lá. Mostre novamente.
Quando conversamos sobre a aparição e a purpurina, ela pareceu bem mais segura, foi muito direta. As respostas foram espontâneas e ela deu a impressão de estar dizendo a verdade. Mas a Denise alega que quando a purpurina desceu e iluminou as árvores, ela ficou ali parada, olhando e nem pensou em apanhar uma câmera. Foi assim? É, foi assim mesmo. Você tiraria os olhos de uma coisa dessas? Eu nem me mexi. Quando mostramos as gotículas metálicas descendo sobre a árvore, ela se animou. Aquilo acertou em cheio. Foi exatamente o que ela viu naquele dia. Para mim, foi a confirmação de que tínhamos conseguido algo que valia a pena. Ficava brilhando o tempo todo, como que piscando. O laboratório conclui os exames nas folhas. A MUFON é uma organização de pesquisas científicas sem fins lucrativos. Trabalhamos como uma extensa rede de especialistas que nos oferecem suas habilidades e conhecimentos. O Dr. Levengood é um catedrático aposentado interessado em pesquisa sobre OVNIs. Ele tem o seu próprio laboratório e auxilia os pesquisadores nos casos instigantes. Quando enviamos as folhas ao laboratório para testes, não imaginamos que o resultado que obteríamos seria esse. O relatório do professor Levengood afirma que as folhas daquela árvore foram atingidas por algum tipo de radiação. À primeira vista, me pareceu muito suspeito, porque as folhas tinham uma coloração avermelhada. Isso nunca acontece em junho ou julho, normalmente. Mas aqui o nível de energia estava tão alto que causou a produção de antocianina, um pigmento vegetal que causa a coloração avermelhada das folhas. E essa é uma ocorrência realmente fora do comum. A energia não só produziu esta região de tonalidade creme, como surgiram pequenas bolhas onde as micro-ondas aqueceram o citoplasma com uma rapidez jamais vista por mim. Isso tudo aconteceu em questão de milionésimos de segundo. A Denise viu um fenômeno muito extraordinário. Outra coisa óbvia ocorreu com estas folhas. Observe o formato de coração. Isto é extremamente fora do normal. É o que se chama de mutação somática. Estas são as folhas de formato normal, aqui embaixo. Elas terminam em ponta, portanto, há uma diferença. Por quê? Porque a energia das micro-ondas atingiu a ponta das folhas e não matou as células, mas desacelerou muito o seu ritmo de crescimento. Acho que não podemos negar o fato de que alguma região do céu deixou passar uma energia que causou essas mudanças nas folhas. Ele encontrou algo que nunca viu antes. As folhas novas sofreram uma mutação. São mudanças que não ocorreriam a menos que elas tivessem entrado em contato com micro-ondas. Não acredito que a Denise tenha levado micro-ondas para o quintal e colocado os galhos dentro dele. Mesmo assim, a MUFON continua cética e procura outro laboratório para análises complementares. Enquanto isso, surgem novos detalhes de uma antiga aparição. Aparições de OVNIs no verão de 2008 levam a equipe STAR da MUFON ao condado de Bucks, na Pensilvânia. Aqueles dois pinheiros e... Eles se concentraram na testemunha que viu o mesmo objeto em duas ocasiões diferentes. Mais ou menos ali. A descrição que Cliff fez do OVNI é provavelmente uma das mais detalhadas que já vi. Não fazia nenhum barulho e se movia muito devagar. Se fosse um avião, teria despencado no chão. Aquela coisa não era lisa ou aerodinâmica de jeito nenhum. Ele foi bastante específico e disse que a parte de cima da nave tinha janelas ao longo da borda. O mais estranho é que ele não falou em luzes. A maioria das histórias de OVNIs falam de luzes no céu, mas esta era uma nave totalmente escura. E ele só conseguiu vê-la porque os relâmpagos iluminaram as nuvens ao fundo. Esta é uma ferramenta muito útil porque ouvir a descrição de alguém é uma coisa. Mas quando você mostra a animação, é interessante como as pessoas apontam o que está errado e nos ajudam a aperfeiçoar a imagem. E conseguimos uma boa ideia do que elas viram de fato. Na manhã seguinte... Cliff, nós vamos mostrar a animação. Vamos passar uma vez do começo ao fim e depois vamos passar novamente para que você interrompa quando quiser e indique se ela está correta ou não.
Suas primeiras impressões? Olha, está bastante realista, mas é liso demais nas laterais, pelo que eu pude ver. Não era exatamente assim. E se você quer a perspectiva de como eu vi, ele não estava indo nessa direção, estava se afastando de mim. E aqui embaixo, definitivamente... Era mais ou menos como uma pizza cortada em 6 Era pedaços. mais denso na parte de baixo? Também era cinza? A cor chegava quase a ser preta? Mas não preta. Não dá para ver as emendas. Havia alguma iluminação na nave em si, ou ela estava... Não. Entendi. Diante da animação, o Cliff fez comentários referindo-se à primeira descrição que me forneceu e aos primeiros desenhos que ele me mostrou. Portanto, ele estava se apoiando na memória e não na imaginação. Não fazia nenhum barulho. Depois que viu a animação, Cliff se abriu e começou a nos contar muito mais sobre o que aconteceu com ele. E isso era realmente o que esperávamos que acontecesse. Algumas coisas que aconteceram durante as aparições eu não mencionei porque eu sei o que foi que eu vi na época, mas não sabia bem se eu estava ficando maluco, compreende? O objeto, quando se movia, parecia que estava pulando. Ele aparecia aqui e depois aparecia aqui. Ele se mexia de um jeito mais irregular. O que quer dizer com irregular? Quando atravessava o céu, ele parecia que ia alternando. É como quando você está filmando alguma coisa, esse objeto é o único que se mexe. Parece que ele está aqui e depois vem para cá. O objeto estava saltando pelo céu. Quando ele começou a explicar, tive o palpite de que ali poderia haver mais do que conseguimos perceber inicialmente. Era muito estranho. Eu vejo o Cliff como uma testemunha extremamente confiável. Eu não vejo o que esse homem teria a ganhar se estivesse inventando uma história como essa. Ele teria muito mais a perder do que a ganhar com relação à sua posição na comunidade, a maneira como os vizinhos irão encará-lo. Ele realmente não tem nada a ganhar inventando uma história como essa. Não é exatamente o que eu vi, mas é muito parecido com isso. Acho que ele deu o depoimento que deu porque ele viu alguma coisa que não consegue explicar e precisa da confirmação de alguém. E como qualquer testemunha confiável, questiona sua própria sanidade. Como ninguém consegue confirmar o que ele viu, ele se pergunta se não foi invenção dele. Mas a convicção ferrenha e a estabilidade dele me dizem que o que ele viu deve ser verdade. O senhor está... Enquanto uma aparição ganha credibilidade, outra a perde. Quando recebi a análise do Levengood, fiquei intrigado com a possibilidade de que algo pudesse ter alterado quimicamente as folhas ou causado mutações, mas eu precisava de uma segunda opinião. Aqui é James Carrion, da MUFON. O Dr. Salisbury é especialista de nível internacional em fisiologia vegetal. Passamos o relatório do Dr. Levengood ao Dr. Salisbury para que o avaliasse e dissesse se ele concorda ou não com a análise do Dr. Levengood. Infelizmente, ele já começa tirando conclusões precipitadas e tira conclusões precipitadas na análise inteira. Levengood diz que as manchas marrons foram causadas por antocianinas. Isso me pareceu muito suspeito, porque as folhas tinham uma coloração avermelhada. Isso não acontece em junho ou julho, normalmente. Na minha opinião, ele se precipitou. A única maneira de saber realmente se a causa foram as antocianinas seria fazendo os testes adequados, testes químicos, pois não há motivo para supor que foram elas. Depois, há as mutações. Ele constatou que algumas folhas têm forma de coração, mas a ideia de que isso foi uma reação a uma mutação, para mim, é novamente uma precipitação enorme. Em primeiro lugar, as folhas não crescem assim. Elas não crescem na ponta como os talos. Elas formam o broto e depois as células se expandem para formar as folhas. Fiquei desapontado, mas ao mesmo tempo disse a mim mesmo que isso é típico. Não importa o que você faça neste campo, sempre há um cético, alguém que vai dizer o contrário. Então, nesse caso, tínhamos um cientista de um lado dizendo, sim, temos alguma coisa aqui. Mas quando submetemos ao relatório a outro cientista, ele não concordou, dizendo que não acreditava que o primeiro disse fosse válido. Várias dessas fotos são interessantes. Vamos olhar esta aqui.
Pelo que eu sei, essa imagem, segundo o que foi dito aos investigadores, é uma representação bem direta do que ela viu naquela noite. O que você acha? Olhando essa foto, nós vemos o que parece a imagem de um borrão luminoso. Mas nós temos isso e aquilo ali. Aqui vemos a imagem mais clara. Temos que identificar o que é. E também o que é isso aqui. O que é isso? Pedi a Denise que me levasse para fora e me mostrasse exatamente qual era a posição. Você pegou as coordenadas? Peguei. Marquei um ângulo de 220 graus na agulha da bússola. E depois alimentei os programas de astronomia que eu tenho. Para obter a imagem do céu. A imagem celestial naquele dia e hora exatos para a gente Estamos ver... olhando a partir do quintal dela como estaria naquela data. É isso mesmo. Ela disse que foi entre 1 e 2 horas da manhã. Ajustei para 1 hora agora. Se avançarmos um pouco o horário aqui... Pronto. Agora seriam 2 da manhã. E veja só, eis que surgem a Lua e Júpiter. E isso coloca em alinhamento com a árvore. Na realidade, nos coloca bem na direção da árvore e a lua está cheia. Você pode ver a silhueta das folhas contra a lua nesta imagem aqui. E isso se explica porque a lua estava atrás das árvores. Entendi. Muito bem. Agora, olhando esta imagem, você vê que as posições da Lua e de Júpiter não são as mesmas da foto que nós vimos. É, mas você disse que ela também pode ter virado a câmera. Ela pode muito bem ter virado a câmera na vertical para tirar essa foto, e isso explicaria exatamente o que estamos vendo. Esse programa é fantástico, não é? Perfeito. É uma correlação perfeita. Mark e eu examinamos as fotos de Denise e realmente não encontramos nada. Na opinião do Mark, eram apenas reflexos nas lentes, possivelmente luzes de aviões e outras luzes fortes no céu. Não havia nada que não pudesse ser explicado, e isso foi muito desalentador. A equipe Star resolve fazer mais um teste. O caso da Denise está desmoronando, mas não queremos desistir. Nós coletamos amostras da árvore sobre a qual o OVNI foi visto, despejando a purpurina, e também recolhemos amostras de uma árvore mais afastada para servir de controle. O que você encontrou de diferente entre as duas amostras, a que foi afetada e a de controle? A grande diferença que eu encontrei estava num microelemento, o boro. Foi uma diferença que logo me chamou a atenção. Porque na árvore afetada, o valor era várias vezes maior e isso pode reforçar a hipótese de que alguma coisa foi depositada nas folhas a partir de uma fonte externa. O que o Nick nos disse foi que ali havia algo curioso. Aparentemente, alguma coisa havia acontecido com a árvore que fica ao lado da casa. E isso deu um pouco mais de credibilidade à história da Denise. E depois o Nick me contou sobre os flocos. Consegui isolar alguns flocos minúsculos de um composto branco que encontrei em algumas folhas da árvore afetada e que não encontrei entre as folhas da árvore de controle. Os flocos da árvore afetada têm uma série de formatos muito estranhos quando os vemos ao microscópio. Os maiores são provavelmente do tamanho de uma cabeça de alfinete. Esses flocos brancos têm algum brilho? Poderia ser esse o efeito de purpurina que ela mencionou? Bom, se tivesse havido uma chuva ou um tipo de cascata de flocos que fossem do tamanho desse, eu diria que se houvesse uma fonte de luz forte brilhando sobre eles, provavelmente pareceria purpurina. Acho que eles apareceriam, sim. O caso da Denise parece uma verdadeira montanha-russa. Pensamos que havíamos encontrado provas convincentes que simplesmente desmoronaram. Mas então, o Nick nos falou desses flocos estranhos e do nível de boro que tornam a história que a Denise contou mais convincente. Talvez alguma coisa tenha realmente acontecido. Será que eles viram produtos da obra humana? Temos praticamente de tudo do nosso arsenal aqui na base aérea de Willow Grove. Temos aviões de carga, temos C-130, F-16, caças A-10. O que você imaginar decola desta base. Mas nenhuma aeronave hexagonal que a gente saiba. E esse está voando baixo. Normalmente eles não passam assim tão perto. Mas e o som do OVNI? Era parecido com esse? Não havia som nenhum. E na hora eu vi que não dava para identificar aquela coisa como sendo um avião comercial ou avião militar. Seria importante, talvez, entrevistar o comandante da base. Estamos tentando marcar uma entrevista para vocês.
Acha mesmo que eles vão contar alguma coisa? Bom, se for uma aeronave exótica e ultra secreta, eu duvido. Mas vale a pena tentar, porque nós temos que falar com eles. Nós temos que dar a eles essa chance. Com certeza. Como vamos chegar à verdade? Você sabe que o governo sabe, tem que saber. Eles monitoram tudo. Enquanto nós persistimos nos níveis inferiores tentando descobrir qual é a verdade. E isso é muito frustrante. O pedido de entrevista da MUFON é negado. A investigação volta para mostrar a Denise a animação revisada. As fotografias realmente não ajudaram. Elas prejudicaram mais que qualquer coisa. E eu estava tentando esclarecer para mim mesmo o que foi que ela realmente viu de tudo aquilo. Ah, meu Deus. É sinistro. A próxima é de quando as luzinhas desceram na árvore no quintal. É isso. Foi exatamente o que eu vi naquela noite. Está bem próximo? Está sim. Foi isso mesmo. Foi exatamente desse jeito. Que bom. O que realmente chamou minha atenção foi que ela se emocionou muito quando viu. Foi como se ela tivesse voltado àquela noite. E por causa disso, comecei a acreditar no que ela estava me contando. O último encontro dos investigadores é com Cliff. Procuramos ajustar para que ficasse o mais parecido possível com o que você viu. Está muito bom, mas ficou parecendo um objeto muito pequeno. Era uma coisa enorme. O que me deixou assustado foi a altura e também o tamanho. São feitos ajustes na animação. Isto é o que Cliff Thomas alega ter visto na segunda aparição. Cheguei até aqui e não vou voltar atrás agora. A MUFON não encontrou ninguém que corroborasse as duas aparições vistas por Cliff. E então, eles encontram uma oportunidade. Fui ao aeroporto internacional da Filadélfia e consegui ver os registros do radar. Houve alguma coisa que apareceu no radar sem um código de transponder. E o horário em que apareceu, o período e a data correspondem à aparição que o Cliff viu. O transponder é um aparelho. Ele faz parte do equipamento de rádio do avião. Em resumo, ele transmite um número de código para o radar do controlador de voo. Quando eles transmitem esse número, ele aparece como ponto na tela do radar, mostrando sua identificação. Passar por um espaço aéreo congestionado como o da Filadélfia sem um transponder seria como dirigir um carro na contramão numa rodovia interestadual à noite e com os faróis apagados. Essa nave desceu vindo na direção oeste, deu a volta, fazendo um retorno e seguiu na direção de Nova York. Se pudermos confirmar a história que conseguimos desse indivíduo no controle de tráfego aéreo da Filadélfia, então o que temos é um objeto não identificado naquele espaço aéreo. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente esse incidente no radar. A investigação da MUFON termina, sem conclusões definitivas. Não me lembro de nenhum caso, mas podemos verificar se nossos arquivos têm qualquer coisa parecida. É possível. A maioria das testemunhas com as quais conversei foram muito convincentes, muito pé no chão. Isso me faz pensar que deve haver alguma coisa lá fora. Como dizem, onde há fumaça, há fogo. Acredito que o que temos que fazer é continuar perguntando, continuar investigando, para que as pessoas saibam que podem se manifestar e contar o que viram, porque nós vamos acabar encontrando uma resposta. Versão brasileira, DPN Santos.